O sistema Clearfield de produção de arroz irrigado é bastante utilizado em Santa Catarina. É uma alternativa altamente eficiente de controle de umas plantas daninhas que mais traz dor de cabeça para as famílias agricultoras. É o chamado arroz daninho. Confira agora as principais estratégias de controle de plantas daninhas para o sistema Clearfield de produção, com semeadura em linha com solo seco. Acompanhe. Agora nós vamos falar sobre o manejo de plantas daninhas no sistema Clearfield. Uma recomendação que nós temos sempre no sistema para o uso de cultivares Clearfield é a semeadura em linhas com solo seco. Apesar de existir produtores que têm a opção de utilizar cultivares Clearfield no pré-germinado, mas a nossa recomendação deve ser que prioritariamente o produtor deve fazer a semeadura em solo seco. O sucesso do sistema, ele depende já desde o preparo na entre-safra. Então é fundamental que o produtor faça o manejo adequado da área na entre-safra, faça o preparo antecipado da área, desde a rolagem da resteva, e fazendo a microdrenagem das áreas e deixando esse solo então com preparo antecipado para fazer a semeadura do arroz no momento adequado. Ainda durante o período da entre-safra, na medida que vai ocorrendo a germinação das plantas daninhas, especialmente do arroz daninho e das misturas varietais dos anos anteriores forem germinando, então é importante que o produtor faça a dessecação com herbicidas não seletivos, evitando que essas plantas possam produzir semente. Na época adequada da semeadura, que ele desejar fazer a semeadura, então ele vai fazer a semeadura em linhas, com semeadeiras apropriadas, e logo após a semeadura, em torno de uma semana após, ele tem a possibilidade de fazer a aplicação do herbicidas no que chamamos de ponto de agulha. Nesse momento ele pode utilizar um herbicida de ação total e já fazer a primeira aplicação do herbicida recomendado para o sistema Clearfield em pré-emergência. Então, além de controlar as plantas já emergidas, ele vai também, com esse herbicida, proporcionar controle daquelas plantas que vão estar emergindo ou estão em fase de emergência naqueles dias. Uma vez que ele realizou a aplicação em ponto de agulha, em torno de 10 a 15 dias após, o arroz o arroz daninho especialmente é muito importante, ele vai estar no estágio de 2 a 3 folhas até 4 folhas. Então aí ele vai realizar o que seria a segunda aplicação em pós-emergência. Isso é fundamental, porque é a última oportunidade que ele está tendo de ter um controle total da população de arroz daninho que está presente na sua lavoura. A feita aplicação naquele momento adequado, a segunda aplicação do herbicida recomendado para o sistema, então ele vai entrar com adubação nitrogenada e logo na sequência vai entrar com a inundação da área, mantendo a área irrigada até próximo da colheita. No momento da aplicação do herbicida em ponto de agulha, é importante também que o produtor faça a aplicação de um herbicida em pré-emergência, que não seja o herbicida recomendado para o sistema CL. E aí que seja um herbicida com um mecanismo de ação ou modo de ação diferente, que não seja um inibidor da LS. Isso é especialmente desejável em áreas onde ele tem problema de resistência, especialmente no caso de resistência ao capim-arroz. Porque se ele tem capim-arroz resistente aos herbicidas aplicados no sistema CL, ele vai ter problemas de falta de controle deficiente. Então aí que vem a importância de associar um herbicida pré-emergente com um mecanismo de ação diferente, que não seja uma imidazolinona, que é o herbicida que ele está usando no sistema Clearfield. Nós temos hoje uma aplicação do ponto de agulha do arroz. Essa é uma prática fundamental no manejo do arroz daninho no sistema Clearfield especialmente. Então esse arroz ele foi semeado, o produtor semeou uma semana atrás e agora o arroz está iniciando, está germinando e próximo da emergência. Então, antes que ocorra a emergência do arroz, ele faz uma aplicação de um herbicida de ação total, não seletivo, para controle de todas as outras plantas que já
germinaram e emergiram, que estão acima da superfície do solo, antes que o arroz semeado esteja fora do solo. Então tem que ser o ponto correto para fazer a aplicação sem atingir o arroz. Nesse caso aqui, se o produtor aguardasse mais 1 ou 2 dias, o arroz já vai estar fora do solo. E aí o herbicida que ele vai aplicar estaria matando também o arroz. Então é fundamental fazer essa aplicação do ponto de agulha no momento correto. Todas as plantas que nós vemos aqui, que já estão emergidas, ou é arroz daninho ou é semente de cultivares dos anos anteriores. Então com isso ele está fazendo esse primeiro controle, e aí é fundamental as 2 aplicações sequenciais do herbicida do sistema Clearfield, que vai então controlar essas plantas que vão emergir a partir de agora até ali pelos 15 a 20 dias após o estabelecimento do arroz. Um ponto importante nesse período entre a semeadura, após a semeadura do arroz, é a umidade no solo. Nós podemos observar aqui que nós temos sementes que foram semeadas, que ficaram muito superficiais e não tiveram condições de absorver umidade. Portanto, elas não iniciaram ainda o processo de germinação. Então, numa condição dessa, é importante que o produtor, se ele não tiver ocorrido nenhuma precipitação, não tiver chuva, que ele pudesse dar um banho. Então, com o banho, todas essas sementes teriam germinado e estariam no mesmo estádio. Então, certamente elas vão germinar, mas no momento que tiver umidade adequada do solo. Uma questão importante para controlar isso é, numa condição de solo dessa, é o produtor fazer a semeadura um pouco mais profunda. Que aí a semente vai ser posicionada numa condição melhor de umidade, para absorver a umidade do solo. Se ela ficar muito superficial no solo solto, como nós podemos observar em alguns locais aqui, ela não vai germinar, não vai emergir. Logo após a aplicação dos herbicidas em pós-emergência, tanto no sistema pré-germinado como no sistema Clearfield, é fundamental que o produtor faça a primeira dose de nitrogênio. E essa aplicação pode ser feita imediatamente no dia seguinte e seguida da irrigação da lavoura. Porque se ele retardar a irrigação da lavoura, vai haver reinfestação de planta daninha. Então a aplicação de nitrogênio é fundamental, antecedendo a irrigação, logo após a aplicação do herbicida. Independente do sistema de cultivo que o agricultor está utilizando, seja o sistema pré-germinado, seja o sistema Clearfield, semeadura em solo seco, é fundamental o produtor ter um equipamento adequado para a aplicação dos herbicidas e seguir todas as recomendações em relação à aplicação. Nós temos percebido com muita frequência que o insucesso de controle muitas vezes não está relacionado ao herbicida que ele escolheu, mas está relacionado à aplicação que ele utilizou, devido a falhas de aplicação. Então ele precisa ter um equipamento adequado, adequadamente calibrado, utilizando bicos adequados que sejam recomendados para a pulverização de herbicidas e que observe as condições climáticas. E destacamos ainda que a capacitação dos operadores é fundamental, sempre devendo estar utilizando equipamentos de IPI adequados para que estejam protegidos, e assim como os equipamentos de aplicação, como destacamos. E importante, a vazão que o produtor vai utilizar, ele tem que seguir aquela recomendada para cada herbicida. Porque se ele utilizar vazões, volumes de cauda muito alto ou muito baixo, isso vai interferir na eficiência, no resultado final da aplicação que ele vai realizar.